Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa noite a todos. Essa noite de muita tranquilidade, de paz, é o que nós pedimos nesse momento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a nossa querida Joana de Ângeles, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, que abençoe a nossa querida rádio web Cristo Consolador, toda a sua direção e a todos os companheiros que aqui participam todos os dias. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui. Bom, mais uma noite, mais um dia de reflexão com Joana de Ângeles, do livro Iluminação Interior. Nós vamos falar do capítulo 10, Atitudes. É um capítulo muito interessante, muito rico de conteúdo e de orientações que a querida mentora nos passa. Eu gostei muito dessa lição. Para mim, foi assim um verdadeiro roteiro, não é? Que calou muito na minha alma, principalmente em momentos que, às vezes, a gente não tem atitudes tão maravilhosas, mas a gente acaba entendendo que é uma escolha, e vocês vão entender também. Então, eu me comprometi com Joana de Ângeles a partir dessa lição, que eu agora quero vigiar bastante as minhas atitudes. Boa noite, Dirce, seja bem-vinda ao nosso querido canal. Então, vamos lá refletir com Joana. Ela disse uma coisa muito interessante, que as nossas atitudes, em relação à vida das pessoas e à nossa vida, ela é uma radiografia moral que nos define. Então, nós somos definidos moralmente com as nossas atitudes. E essas atitudes, como são? Que atitudes são essas? Ela diz que as atitudes, nascida nos hábitos do nosso comportamento, é que temos, que vão surgir as nossas atitudes, pelos hábitos do comportamento. Então, ela diz que cada um de nós vai expressar os seus sentimentos e as qualidades através do nosso comportamento que são peculiares a nós. Então, que hábitos são esses que devemos desenvolver, para que tenhamos um comportamento que expresse sentimentos e qualidades boas? Então, ela diz que realmente
não poucos conseguem dissimular a sua realidade íntima. Por quê? Nós temos, ela diz que graças à nossa maleabilidade emocional, e que isso mascara, né, se mascara para não permitir que a gente se identifique para os outros. Então, veja bem, existe uma dissimulação, porque tem uma maleabilidade emocional que pode se mascarar. Eu posso, intimamente, até ter dentro de mim vontade, ou querer me comportar de uma maneira, uma atitude menos amorosa, porque eu posso mascarar, posso dissimular isso. Então, veja bem. Então, ela diz que mesmo se usando esta conduta, sem nos dar conta, desvelamos a nossa pusilanimidade. Não é? A pusilanimidade. Às vezes é rápido de falar, a gente se enrola. E a insegurança pessoal, quer dizer, desvela essa nossa pusilanimidade e a insegurança pessoal sem a coragem para enfrentarmos e assumirmos os valores que nos são pertinentes. Então, ela está dizendo aqui, boa noite, Kleber querido, ela está dizendo aqui que é preciso que a gente tenha coragem para se enfrentar e assumir, né, os valores das nossas atitudes. Então, como ela fala que é muito fácil, que é mais fácil, ela diz, e saudável, a exposição do nosso mundo interior, principalmente quando de referência às atitudes gentis e bondosas, que vão contribuir para tornar os nossos relacionamentos duráveis, edificantes. Então, o nosso mundo interior, ele é facilmente demonstrável se a gente tem atitudes gentis e bondosas. Isso é óbvio, né? As pessoas que têm esse tipo de atitude são pessoas que realmente estão expondo o seu mundo interno. Depois ela fala, e é uma coisa muito interessante, né? A gente vê pessoas com as feições muito duras, que estão assinaladas por revolta, ou por amarguras, ou por ressentimento, ou pela ira. Além de embrutecer, desvela aí, né, mostra o nível primário de evolução que essa pessoa está. A gente vê muita gente assim, cara dura, mal-humorada, né? Que olha as pessoas com dureza, sem nenhuma amorosidade. Embrutece a pessoa que vê, fala assim, nossa, né? Que pessoa bruta, mostra um embrutecimento. Então, mostra o estágio em que a gente se encontra. Olha só como a gente precisa realmente mudar as atitudes, porque as atitudes, como ela diz, é a nossa radiografia moral. Aí ela usou esse termo, eu já não digo nem mais radiografia. Ela é a nossa ressonância, porque hoje está mais moderno. É a nossa ressonância moral que nos desvela quando não somos amorosos, bondosos, que a nossa atitude é totalmente uma atitude ainda de nível primário. Mas existe também, por outro lado, ela fala da atitude vulgar, irresponsável ou doentia, que também exterioriza a irreflexão, a imaturidade, numa escala de primitivismo emocional. Quer dizer, olha quanto que a gente não se dá conta do quanto a gente se mostra através das atitudes.
E aí a gente fica realmente preocupado com ter essa atitude, né, vulgar, irresponsável, doentia, que isso vai também refletir a nossa imaturidade, o primitivismo emocional que a gente se encontra ainda. Porque todos transitam no mundo experienciando aprendizagens, claro. E isso vai contribuir para a nossa autoiluminação, a nossa autoconsciência. Aí vai dizer assim, tá, todos nós transitamos no mundo experienciando aprendizagens, ou através de atitudes boas ou não, através da nossa conduta, né, vulgar ou não. Claro que a Joana fala que todas as experiências são importantes. Todas as experiências nos faz crescer, amadurecer psicologicamente, e à medida que vamos amadurecendo psicologicamente, que vamos aprendendo com comportamentos que não são adequados, com certeza nós vamos nos autoiluminando, nos autoconscientizando com todas as aprendizagens. E ela diz dos enfrentamentos de qualquer natureza constitui oportunidade preciosa para o nosso amadurecimento espiritual. Está aí. Que é de relevância no nosso processo evolutivo. Então, existe um processo. De novo, Joana nos, né, faz essa abordagem do nosso processo, que, ao enfrentarmos, né, o dia a dia, seja de qualquer natureza, são oportunidades. Então, a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso não foi uma coisa bacana? Olha, nós temos um convidado especial aqui, que é o seu Pompom, que é um gato. Ele gosta de olhar a janela. Então, ele fica quietinho, tá, gente? Então, a finalidade, esse enfrentamento, não é? Ele é preciosa oportunidade. Por que preciosa? Vai depender que tipo de enfrentamento. Se enfrentamos bem uma desdita, um momento difícil, perfeito. Se a gente não consegue enfrentar esses momentos que talvez não sejam tão bons, também são oportunidades preciosas, porque a gente vai aprender por que aquilo não deu certo, por que eu deveria fazer de outra forma, e sempre vai ser um amadurecimento espiritual, porque a dor amadurece, né, gente? A dor é a nossa mestra. E isso vai contar, sempre será, aliás, de relevância para o nosso processo espiritual. Processo. Não está dizendo que a gente vai ser anjo agora, só porque estamos enfrentando de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais sábia, né, mais equilibrada. Que bom, quanto mais isso, melhor. Mas também, de outras formas, a gente vai aprendendo através da dor, que também é de grande relevância para a nossa evolução espiritual. Aí ela diz uma coisa que está no Livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação, né? Falando de justiça divina, que é a maior prova da divina justiça. Qual é? A nossa reencarnação. Então ela fala da providência, da finalidade providencial da reencarnação, que além de ensejar reparações morais diante da consciência cósmica, faculta também conquistas imprescindíveis à nossa felicidade. Por que a gente está aqui nesse momento? Por que nós estamos aqui
nesse momento, dessa nossa reencarnação, para que a gente possa fazer os reparos morais perante Deus, que é a consciência divina. Então, além de virmos resgatar, vimos reparar, também viemos conquistar. E essa conquista é imprescindível para a nossa felicidade. Isso traz, pelo menos para mim, não sei se para todos, um conforto, um consolo moral, espiritual imenso, quando eu sei que a finalidade da minha vida nessa reencarnação, ela vai me dar a oportunidade de reparar, mas também de facultar novas conquistas, porque aí a gente vai aprendendo novos hábitos, vamos aprendendo através da dor a nos melhorar, e aí é só luz, é só, né, é crescimento. E é uma atitude decisiva de trabalhar em favor do nosso próprio progresso moral. É uma atitude decisiva a trabalharmos em favor desse progresso. Então, a reencarnação, dentro da nossa reencarnação, precisamos ter atitude de trabalhar em nosso favor e também do progresso geral. Não pode ser só nosso, seria um egoísmo, mas também do progresso, né, geral, social, das pessoas que estão em nosso entorno e até, quiçá, da humanidade. Quando ela é adquirida, né, nos traz responsabilidade que nos promove interiormente. É uma conquista significativa. Faz sentido? Vocês entendem que realmente a reencarnação, com essa providencial finalidade de dar a todos nós essa oportunidade para reparar os danos morais e nos facultar as conquistas, não é justo? A gente repara, mas também conquista. Então a gente pode caminhar com mais tranquilidade do que ficar pensando que a gente veio só para sofrer. A não ser que seja uma expiação dolorosa. Sabemos, Joana fala no livro Plenitude, nos explica muito bem a questão das provações e das expiações. Então, quando nós sabemos que a reencarnação que venha como prova, podem ser provas terríveis, duríssimas, mas estamos reparando moralmente o prejuízo causado a outrem. Mas também, ao mesmo tempo que a gente repara, a gente também conquista. Porque quando a gente aprende a perdoar, quando nós aprendemos a ter tolerância com aquela pessoa difícil na nossa vida, estamos reparando, mas também estamos conquistando. Olha que coisa muito coerente e muito equilibrada. Não é? Porque qual a vantagem de eu perdoar, de eu ter uma atitude amorosa para com os inimigos, ter uma atitude cordata, vamos dizer assim, pode não ser tão amorosa, mas cordata, não é? De paz, também estou conquistando. Estou tendo uma conquista aí de desenvolver essas atitudes e esses hábitos novos. Então, ela diz que as atitudes, olha aí, gente, a dica maior que eu achei é ela dizer que é a chave da nossa segurança para o êxito ou para o fracasso em qualquer empreendimento. Então, a gente já sabe. Eu ter uma atitude bacana, uma atitude amorosa, uma atitude bondosa, é uma chave de segurança para o meu êxito. Mas se eu tenho uma atitude raivosa,
uma atitude odiosa, uma atitude egoísta, vai ser êxito no meu fracasso. Então é a chave. Então vejam bem, qual chave que a gente escolhe? É uma questão de escolha, claro que é. Não, mas eu não perdoo. Não, mas não adianta, que eu não quero mais perdoar. Perdoar não quer dizer que eu tenha que conviver. Basta que a gente não guarde ódio, rancor, e as mágoas vão sendo diluídas, porque nós ainda estamos nesse estágio que a gente se encontra aqui na Terra, ainda de provas e expiações. Então, temos dificuldades, às vezes, de diluir as mágoas, daquilo que fazem com a gente, que a gente sente uma atitude de injustiça. Mas aí, pensando bem, relembrando a nossa doutrina, o que nos é ensinado, que também a gente não passa nada por acaso. Aquele que nos rouba, às vezes, ou na maior parte, não sei, está tomando talvez aquilo que foi tomado. Lei de causa e efeito. É duro a gente enfrentar isso, entender e aceitar, principalmente quando estamos justamente passando por essa problemática. Aí, só a doutrina espírita que nos explica e faz com que a gente reflita e não guarde mágoa, entendendo que nesse momento nós não estamos sendo a mão do escândalo. Já fomos lá atrás, mas hoje não queremos mais ser. Então, coitado daquele que é a mão do escândalo, que nós sejamos sempre o escandalizado, aquele que é a vítima, agora nesse momento. Já não somos, já não promovemos mais o escândalo. Que Jesus diz que há de vir, mas que não precisamos ser a mão. Se eu venho para perdoar aquele que me roubou, eu estou alcançando, tendo uma atitude iluminativa. Mas se eu venho, né, ao lado de quem me roubou e eu não me contenho e vou tomar aquilo que eu acho justo, que era meu, que me foi tomado, a nível inconsciente, é claro, mas se eu faço isso, eu estou me comprometendo. Eu não aprendi a perdoar. Então, aquele que é o escandalizado, se nós somos espíritas, devemos aprender. E isso, para mim, está sendo fabuloso. Essa lição foi escrita para mim. Eu disse assim, Joana, muita coisa aqui ela está falando para cada um de nós, onde nós vamos nos identificar em alguma coisa que deixamos passar e pensar, não estou tendo uma atitude, a gente fala, uma atitude cristã. Eu não estou tendo uma atitude que seja coerente com a minha doutrina. E essas atitudes, elas são resultado dos atos cultivados, nem sempre felizes, que vão se incorporando à nossa conduta e passando a nos caracterizar. O que nós temos cultivado dentro de nós? Como espíritos, que atitudes estamos cultivando? É bonito isso, porque quando ela fala de atos cultivados, é como se fosse realmente a semente e que nós temos que cuidar, regar, colocar um pouquinho no sol, para que a gente possa ver crescer dentro de nós esse cultivo
e os atos são cultivados. Então, o teu trabalho, gente, cultivar dá trabalho. Para fracassar, gente, aí eu digo, não é uma atitude inteligente. Então eu estou precisando ainda ser mais inteligente do que eu me achava. Porque a gente às vezes se acha, né? Nossa, eu sou inteligente, mas não estamos sendo quando não estamos cultivando verdadeiramente os nossos atos. E ela fala uma coisa que é verdade, que os nossos hábitos, eles fazem parte da nossa vida cotidiana. E que dão o surgimento, pela repetição, às nossas atitudes perante a vida. Hábito é fazer sempre. Todos os dias repetir aquela ação até que ela seja automática. Se todos os dias eu penso no bem e eu faço o bem, ainda sendo uma coisa cotidiana, não, vou fazer, não, eu não. Você de tanto fazer, vira um hábito, se torna um hábito. Pela repetição. Então, repetimos perante as atitudes da vida, vamos repetir aquilo que nós realmente cultivarmos. Porque em todos os dias de nossas vidas, nós temos momentos que podemos escolher que atitude tomar. Então, são os hábitos de tanto fazer vão se incorporar em nós como uma segunda pele. Já fazemos automaticamente o bem. Já pensamos o bem automaticamente. Já oramos pelo outro automaticamente. Não rogamos mais praga. Oramos pelo bem do outro. Esse é hábito. São hábitos que nos tornam pessoas com atitudes nobres perante a vida. Agora, quem no cotidiano só deseja o mal, só fala do mal, só quer o mal, se habitua a fazer fofoca da vida alheia. Tem gente que não sai da janela, não sai do portão, não sai das redes sociais, hoje, que a janela hoje é a rede social. A rede social, ela vai bisbilhotar o que o outro está fazendo. Aí entra lá na página do outro. Olha só, fulano viajou, olha as fotos. Fulano está de namorado novo. Fulano se separou. Olha, está de marido, já está com outro marido. Nossa, a gente fica o tempo todo assim. As pessoas que tomam conta da vida dos outros, o tempo todo elas ficam, nós, julgando, criticando, jogando pedra, esquecendo que Jesus ensinou lá atrás da mulher adúltera que seria apedrejada. Quem de nós pode apedrejar alguém só de estarmos sendo fofoqueiros? Já temos que baixar a mãozinha de jogar pedra, que já é um hábito que não é saudável. Então, isso que faz parte do nosso cotidiano é o nosso dia a dia, da dona de casa, ou da empresária, ou do CEO de uma grande empresa. Já não rogamos praga, é verdade. Então, a gente tem essa mania, né? Pelo menos, eu lembro que diziam muito tempo, não sei se vocês sabem disso, que praga de madrinha, gente de Deus,
para ninguém, madrinha, se jogar praga é uma maldição. Então, cuidado com praga de madrinha. Imagina. Então, isso aí é a pessoa que vai ficar em débito com a lei, porque é uma espraguejadora. Então, ela fala também dos hábitos saudáveis que conduzem à nossa felicidade, à harmonia, porque os outros hábitos perturbadores vão responder pelo quê? Nossos desequilíbrios, onde vão gerar os transtornos emocionais. Que transtornos seriam esses? É a depressão, são as fobias, a ansiedade febricitante das pessoas que querem tudo a tempo, que não aguentam, que estão sempre ansiosas por algo que muitas vezes elas nem sabem pelo quê. Pelas expectativas que elas colocam em relação a alguma coisa. Eu hoje vejo, eu estava até fazendo um comentário, com não sei quem agora, com minha amiga. Estávamos conversando um pouquinho e eu falei para ela que eu nunca vi tantas pessoas ansiosas. As maiores queixas de consultório é a ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Porque as pessoas esquecem de respirar. As pessoas esquecem de meditar, de fazer visualizações de autocura. Então, elas vivem febricitantes, ansiosas pelas coisas do mundo material. Porque quem almeja as coisas do mundo espiritual não são ansiosas. Porque, pelo contrário, sabe que devem cultivar hábitos saudáveis para terem uma vida espiritual, preparando uma vida espiritual saudável. Então, quem só pensa nas coisas daqui da terra, quem só pensa nas coisas vulgares, será ansioso, terá fobias, teremos muitos transtornos emocionais. Então, olha aí, o cultivo dos hábitos viciosos. Então, ela diz também o que se torna necessário? A atitude positiva em relação aos objetivos elevados, de forma que a nossa conduta se transforme em uma agradável maneira de viver. Então, vejam bem, é necessário termos atitude positiva, porque a gente tem atitudes negativas. Então, é necessário, se torna necessário, que é imprescindível termos atitudes positivas em relação aos objetivos elevados, que acabamos de dizer que aqueles hábitos lá do fofoqueiro, do abelhudo, esses hábitos são hábitos terríveis, que não vão nos trazer atitudes boas perante a vida. Então, se torna necessário uma atitude positiva aos objetivos elevados, de forma que a nossa conduta se transforme em uma agradável maneira de viver. Desculpe, gente. Eu estava com muito calor. Coloquei vento demais. Vento demais me causa tosse. Então é difícil, né? Nós, mulheres, nessas fases menopáusicas, sentimos muito calor. Aí acabou, quem é alérgico acaba tossindo. Então, vamos lá. Por que se torna
necessário atitude positiva em relação aos nossos objetivos elevados. Gente, eu vou ter que desligar o ventilador. Porque senão eu não vou aguentar a tosse. Mas estava gostoso, estava fresquinho. Bom, por que se torna tão necessária essa atitude? Para que a gente, né, tenha uma conduta que vai se transformar agradável pela maneira de viver. Ainda não é de santidade. Eu pensava antigamente, nossa, se a gente se transformar, eu não faço mais o mal, já virei anjo. Não, nem santo. Mas uma maneira agradável de viver harmonicamente. Então ela diz uma coisa muito interessante, que as atitudes funcionam como um reflexo da vida interior. É aquilo que a gente espelha, não é? E elas podem ser renovadas, transformadas, trabalhadas pelo espírito, que é o comandante do corpo. Aí, Kleber, nosso assunto de ontem. Quem manda no corpo é o espírito. Então, está aqui. O reflexo das nossas atitudes, na nossa vida interior, claro que podem ser renovados. Que beleza! Transformados, trabalhados pelo espírito, que comanda o corpo. Porque quem se transforma, quem se renova, é o espírito. O corpo apenas obedece. O corpo é a capa que o espírito precisa se expressar. Só isso. O corpo morre sem o espírito. O espírito pode sair do corpo, é imortal. O espírito continua vivo. Nós podemos não ver, não conseguir vê-los, mas eles estão aqui, à nossa volta. Não existe nada desocupado. Kardec fala isso, né? Quando foi dito isso, eu fiquei um pouco com medo. Mas aí também eu já li que os espíritos amigos são educados. Não ficam fuxicando as nossas intimidades. Eles só vêm quando chamamos, quando pedimos. Mas a gente, por isso, mais ainda, temos que ter cuidado com uma coisa que ela vai dizer aqui, muito importante, que é o pensamento. Porque se as nossas atitudes, elas funcionam como nosso reflexo, interior, o pensamento, dessa forma, é convidado a reflexões agradáveis e felizes, de maneira que dê surgimento ao hábito saudável que contribui em favor do crescimento espiritual. Então, vejam bem, é o pensamento que convida-nos, que nos convida a reflexões agradáveis e felizes. E que vai dar surgimento ao hábito saudável, que contribui em favor do nosso crescimento espiritual. Então, o que temos pensado? Como estamos pensando? De que maneira estamos pensando? Então, cuidado com o nosso pensamento, porque ele é perigoso. Se nós não pensarmos bem, não podemos cultivar hábitos saudáveis se o pensamento for mau. Então, mais um passo que a Joana está dizendo, que é o pensamento que nos convida a reflexões agradáveis e felizes, que vão dar surgimento ao hábito saudável, que contribui em favor do crescimento espiritual. Vocês estão vendo que é um processo?
quando ela diz isso, ela está falando realmente de um processo. Quando ela diz que é o pensamento que convida a reflexões agradáveis e felizes, e essas reflexões vão dar surgimento ao hábito saudável. Mas se o pensamento for ruim, se o pensamento for mau, ele vai convidar a agradáveis reflexões? Não. Ele vai dar surgimento a hábitos não saudáveis, que não contribuirão com o nosso crescimento espiritual. Pelo contrário, ficamos estacionados, ficamos impactados com essa avalanche de negatividade que o nosso pensamento traz. E quem é que pensa? É o corpo físico, é o cérebro ou é o espírito? O nosso coração está cheio daquilo que levamos até ele, não é? Então ela diz assim, que por hábito, e é verdade, nós pensamos mais no negativo. A gente só sabe se recordar de momentos difíceis, afligentes, quando seria mais edificante, eu diria, mais inteligente também, se evocássemos as alegrias, as realizações edificantes, para que pudéssemos, para que possamos prolongar as satisfações e os encantamentos pessoais, também transformando-os em atitudes agradáveis. Então, vamos lá. Por que a gente pensa mais no negativo? Por que esse hábito? Porque o hábito de se queixar, de reclamar, de achar tudo ruim, está aí, é hábito. Quando recebemos alguém, que geralmente chega, não é para nós, com essas queixas todas, que a vida está difícil, que eu sou uma infeliz, que meu marido me deixou, ou me traiu, ou não é bom comigo, meus filhos são assim, minha vida financeira está assado, e eu não tenho mais paz, eu não durmo. E os momentos que essa criatura, por mais que seja jovem, e quanto mais velho ainda, é obrigado a questionar-se. Vem cá, nunca na sua vida teve nada alegre? E quando casou, não foi alegria? E seus filhos, quando nasceram, não foi bom? E quando você se formou, e o seu trabalho não é bom, que você ganha seu dinheiro? Olha as vitórias que você já obteve. A pessoa não consegue dar proeminência ao que é bom. Ela só dá importância àquilo que ela está passando de ruim naquele momento. O bom ficou lá para trás. Olha, pode ter sido 1000 coisas boas. Não, vou dizer assim, 999 coisas boas. A 1000ª foi ruim, acabou. As 999 morreram. Fica a 1000ª ruim de lembrança, que eu sou desgraçado na vida, que tudo para mim dá errado por causa da 1000ª coisa. Mas as 999 coisas boas morreram. Então, quando ela diz isso, ela fala exatamente para que a gente possa evocar, edificar as alegrias, as realizações, a dificuldade que nós tivemos da formação, da graduação e a felicidade de ter se graduado, a felicidade de exercer a sua profissão. Tudo bem que diante do cenário mundial econômico, pode ser que às vezes
você não tenha sido até muito feliz com a escolha, ou escolheu realmente aquilo que era de vocação, mas outros acontecimentos que permeiam as nossas reencarnações, às vezes atrapalha, né? Porque tem todo um contexto em que eu estou dentro dele, onde eu tenho também as coisas difíceis para enfrentar. A família, o trabalho, a vida, as pessoas do meu convívio, que na maioria das vezes, vamos colocar família, vem como o quê? As pessoas que nós temos que nos acertar, que nós temos que reparar as atitudes lá do passado. Então, essas pessoas, muitas vezes, porque a gente guarda mágoa e tem atitudes não tão saudosas, a gente acaba só pensando naquilo que é ruim, no que as pessoas, por exemplo, estão nos causando. Mas a gente esquece a felicidade de ter se graduado, de ter conseguido um emprego naquilo que gosta, naquilo que tanto quis. Mas nos deixamos empanar por aqueles momentos de aflições. Está no Evangelho também, né? O bem e o mal sofrer. Então é preciso que a gente busque no Evangelho de Jesus as lições que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. Todos os dias eu medito de manhã e peço a Deus sempre uma palavra de resposta, de orientação do Evangelho. Comecei a cultivar esse hábito. Gente, eu estou dando um testemunho de um novo hábito que eu adquiri. Porque a gente só sabia abrir o Evangelho quando está aflito. Ai, meu Deus, eu vou abrir o Evangelho. Ai, vou abrir o Evangelho. Não. O Evangelho deve se tornar um hábito em nossas vidas. E, para minha surpresa, realmente, vem a resposta. Até porque uma grande amiga diz para mim que as respostas estão no Evangelho, porque ela também abre para, quando ora, para pedir a resposta. Mas eu faço agora isso todos os dias de manhã, antes de tomar o meu café da manhã, acordo, faço a higiene da manhã e venho para cá, para a minha mesa, orar. E tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de concentração, porque eu tenho TDA, tenho déficit de atenção. Então, eu resolvi abrir no YouTube aqueles vídeos de natureza. E eu adoro água. Então, eu procuro colocar um córrego ou uma cachoeira, fica aqui na minha frente. Então, eu foco a minha atenção nessa paisagem. A música é calmante, a paisagem é calmante. Então, a gente deve... Aí eu respiro profundamente, olhando, visualizando. Aí eu fecho os meus olhos e visualizo aquilo que eu estava vendo. Faço a minha prece. A prece é uma conversa que eu tenho com Deus. Eu não faço nenhuma prece decorada. Ela vem espontânea. Eu chamo de prece essa conversa que eu tenho com Deus, com Nossa Senhora, de quem eu sou devota. O espírita dizendo que é devoto, mas eu sou. Eu não tenho vergonha de ser apaixonada por Maria. Então, isso acalma. Isso faz com que a gente comece a adquirir bons hábitos. E os hábitos têm que ser a partir de nós mesmos, porque eles confortam.
quando nós nos habituamos a orar. Então, ao invés de a gente ficar se queixando, como às vezes eu fazia, aí eu me queixo com Deus. Eu oro e digo, Senhor, por que eu estou tão reclamona? Por que eu estou tão queixosa, já que a vida não tem sido fácil, mas também ela não é tão difícil. Não é? A gente tem um teto para se abrigar, uma cama para deitar, tem um trabalho que gosta, aí já está querendo muito luxo. E as aflições? E aí? Os percalços? Nada. Então já o quê? Vida santificada, mas nem os santos aqui tiveram vida fácil. A partir de Jesus, ninguém teve vida fácil, nem ele. Então eu quero ter, então a gente tem que se mancar também e ser humilde e reconhecer que nós precisamos, né, também desse período difícil. Depois ela dá para nós uma metodologia que é cuidar com atenção, de preservar as nossas atitudes de edificação e aquelas que se nos apresentam como as nossas atitudes nos apresentam como candidatos à perfeição. É a nossa carta de apresentação, deixando à margem ressentimentos, desconfortos morais, vivenciando sempre os momentos agradáveis e abençoados. Claro que nem sempre se pode estar sorrindo, numa atitude jovial, mas a gente pode evitar a expressão de mau humor. Mau humor é meu, problema meu, não posso descontar no outro, chegar no meu trabalho com cara de mau humor. Ninguém tem nada com isso. Não pensar que o mundo vai trabalhar por mim, por nós, a evolução, ou vai nos favorecer com a conquista estelar, não. Só ela diz que nem que as demais pessoas poderão fazer aquilo que está destinado a mim. Agora, nele vamos encontrar as oportunidades favoráveis para o nosso adiantamento, mas a atitude combativa é nossa. O segredo está aí, na nossa atitude. Então, ela diz que o amor com que te revistes tornará as nossas atitudes de paz e enternecimento, onde vai atrair para o círculo emocional as vibrações favoráveis ao nosso crescimento íntimo. Enquanto que as reações de mágoa, de ódio, a semelhança de sabres, terminam por nos ferir e também afetam os demais. Então ela fala que cultivemos os hábitos mentais, conforme as emanações educadas, para que eles se transformem em atitudes existenciais que vão fomentar novos comportamentos, que iluminemos a nossa mente com as sublimes lições do Evangelho, que enriqueçamos os lábios com palavras edificantes e atitudes dignas. Isso é outra coisa impressionante. Tudo quanto seja armazenado aqui no nosso pensamento vai se transformar em alimento emocional, que, de acordo com a qualidade, vai nos envenenar ou nos santificar. Questão de escolha. Queremos nos alimentar com o quê? Depois vem as doenças desse envenenamento mental. Ela diz para que a gente selecione reflexões e treinemos atitudes mentais pacíficas, compassivas, misericordiosas, onde iremos fruir do bem-estar que a retidão proporciona a todos que se entregam a essas atitudes mentais pacíficas. Porque as nossas atitudes falam, sem palavras a nosso respeito, desvelando os nossos discursos, dos discursos que dispomos nos cofres do coração. Ela diz mais, que exercitemos a nossa coragem
Como é que é? Começando dia 23, ler e anotar todos os dias um texto. Olha como a gente está no culto do lar. Isso tem sido magnífico, perfeito. Eu disse, está trazendo aqui uma dica também. Ela disse, Kleber, outros que estejam ouvindo, vendo, para que a gente exercite a coragem de ser verdadeiro, mas sem agressividade. Não é? Porque não é um sincericídio. Eu sou super sincero. Fala agredindo. Não. Podemos ser assertivos. De sermos amigos sem bajulação. E as nossas atitudes sejam solidárias, porque vão estimular outras atitudes solidárias que vão se converter em nobre corrente de amor humano, a corrente do bem. Vão tornar as nossas vidas mais ricas de luzes e de harmonia. E encerrando, ela fala de Jesus. Claro, Joaninha e Jesus combinam. Porque a Joana diz que Jesus manteve todas as suas atitudes coerentes entre o que falava e o que fazia. E nós falamos, mas não fazemos. As nossas atitudes geralmente não são coerentes. Ela diz que o exemplo de Jesus, o exemplo dele de fidelidade ao ideal para o qual veio, tornou respeitado, até pelos adversários, até por aqueles que o combatiam e vilipendiaram. Ele era respeitadíssimo por causa dessa coerência. Mediante esse comportamento, era a luz para o mundo em trevas da ignorância. O caminho a ser seguido no matagal de crueldade. A porta de acesso ao reino de Deus. As atitudes são expressões de identificação entre o ser íntimo que as desvela e o mundo exterior que lhe ignora a realidade. Sejam, portanto, as tuas atitudes, as nossas atitudes, elegantes e cristãs para o nosso próprio bem. Que beleza termos atitudes elegantes e cristãs. Se a gente pensar nisso, Jesus era elegante. Não é? Então, agradecemos a todos esse tempo que estivemos aqui conversando, meditando, refletindo sobre as nossas atitudes, porque à medida que a gente vai lendo, vai comentando, a gente pensa assim. Eu fiquei pensando nas minhas, com certeza cada um vai pensar nas suas, revendo tudo isso e se transformando, como a Joana diz, porque o exemplo de Jesus deve ser aquele que vai nos fortificar. Uma boa noite, um final de semana abençoado e que nós possamos realmente, a partir de agora, modificar as nossas atitudes. Fiquem com Deus. Obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.